Olá pessoal, tudo bem? Continuando aí uma série de vídeos sobre a placa de identificação de um motor monofásico, as informações técnicas contidas nesta placa, e a gente viu aí uma série de vídeos. Esse vai ser o nosso último vídeo sobre essa placa e relembrar um pouquinho o que nós vimos no vídeo anterior a respeito de duas informações técnicas. Uma foi o rendimento do motor, né? Ou seja, o quanto o motor consegue aproveitar de energia que entra e disponibiliza no eixo do motor, tá? E o outro ponto foi o seu fator de potência, né? Que é uma relação entre a potência aparente solicitada, que é também o quanto de energia solicitada da rede para a magnetização do campo magnético. E a esse tipo de potência nós chamamos de potência reativa, tá? A outra potência é ativa, que é o que realmente utiliza trabalho, e a soma vetorial das duas, nós vamos obter a potência aparente. Então, basicamente, a gente comentou sobre essas duas informações técnicas, o rendimento e o fator de potência. Eu até disse que às vezes na placa vem, no lugar do FP, vem um cosseno, que no nosso caso aqui deste motor, veio o cosseno do motor, tá? E neste vídeo de hoje, que vai ser o último dessa série, né, como eu tinha falado para vocês, nós vamos falar sobre o IP, que refere-se ao grau de proteção do motor, ou seja, o quanto esse motor está protegido contra corpos estranhos e líquidos, né? Como ele foi projetado para isso. Esse P, ele varia, ele vai até 68, se eu não estou enganado, que refere-se à proteção, né, contra corpos estranhos e contra a líquido, né, ou seja, chuva, né, água. E aí, quanto maior o IP, maior a proteção que esse motor tem contra esses dois elementos, tá? E o outro ponto que nós vamos falar é a respeito do IP/IN, ou seja, que é um valor, que é o multiplicador, o quanto a corrente nominal se eleva durante a partida do motor. Como vocês bem sabem, ao partir o motor direto, ele solicita uma corrente a mais na partida. Então, mais ou menos durante 5 segundos, ele vai solicitar uma corrente a mais. E esse IP/IN é justamente o multiplicador. Quantas vezes a corrente nominal, né, será solicitada no momento da partida no motor no decorrer desses 5 segundos, tá? Esse valor ele varia de 4 a 10 vezes a corrente nominal do motor, tá? Então nós vamos observar esses dois pontos, esses dois parâmetros, né, essas duas informações na placa de identificação do nosso motor, tá? Então, deixa eu só verificar aqui, tentar dar um zoom agora na plaquinha para a gente poder visualizar melhor. Pronto, foi dado o zoom aí. Observe que nós temos o IP21, então o grau de proteção desse motor é 21, ou seja, é um grau intermediário. Esse motor ele não é para ficar em chuva, né? Vai ter que ter uma cobertura para ele. E ele também não tem uma proteção boa com relação à poeira, à suspensão sólida, né? O que a gente chama é partículas sólidas em suspensão, né? Melhor dizendo. Ou seja, poeira, entra facilmente poeira nele, como também ele não é projetado para chuva, tá? O motor que tem um grau de proteção melhor é o 54, o IP55, né? Aí esse tipo de IP já é um grau de proteção bem melhor, tá? Aqui abaixo nós vamos ter o IP/IN, que é o multiplicador da corrente nominal. Conforme vocês estão vendo aí, o IP dele é 4,5, é mais ou menos isso. Não estou enxergando bem, mas é um 4,8, né? Ou seja, o IP/IN dele é 4,8, ele vai, a corrente do motor, né?
De acordo com o que você fizer o fechamento, para 110 volts é 8,4, para 224,2, ele está dizendo que essa corrente vai se elevar 4,8 vezes, né? A gente está arredondando para 5 vezes aí. Se for para 110 volts, ele vai dar em torno de 40 amperes na partida, o seu pico, né? E se for 220, ele vai dar em torno de 20 amperes na partida, porque o seu IP/IN é 4,8, ou seja, o multiplicador da corrente nominal. Nesse caso, durante a partida, esse motor vai, né, elevar a corrente em torno de 5 vezes a sua corrente nominal. E esse valor vai depender do fechamento, né? Se você fizer para 8, o fechamento para 110 volts, 8,4 amperes, vai ter um pico de corrente no máximo 40 amperes. E se for para 220 volts, vai ter em torno de 20 amperes o pico de corrente. Gente, ele dá esse pico, um exemplo, se você fechar para 220, vai a 20, rapidamente ele vai a 20 e começa a descer, né, até retornar a sua corrente nominal, tá? E isso também vai depender da carga, porque tudo isso a gente considera que o motor está a plena carga. O que é isso? Que eu estou usando toda a potência do motor, tá? Às vezes você acopla esse motor a uma máquina que você não está usando toda a sua potência. Então termina tendo uma corrente nominal menor, consequentemente quando você multiplicar também vai ter uma corrente de partida menor, tá? E isso pode interferir nos circuitos próximos a esse motor. Por isso que os motores monofásicos devem ter um circuito para ele, independente da sua aplicação, tá? Se for uma bombinha pequena numa casa, mas o ideal, o procedimento, conforme a norma, é ter um circuito só para ele, ou seja, um disjuntor, tá? Um disjuntor e saindo fase neutra diretamente para a carga, tá? Isso vai aliviar os seus circuitos vizinhos, né? Para a lâmpada não piscar, para não dar interferência na TV ou em qualquer outro equipamento existente em uma residência. Se for numa indústria, não vai ter nenhum problema esse motor, porque existem outras máquinas maiores, então ele não vai interferir em absolutamente nada, tá bom? Gente, só pedir para vocês aí comentarem, darem um like e fazer a inscrição, tá bom? Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Valeu, gente. Essa série da placa de identificação a gente encerra por aqui e até o nosso próximo vídeo. Valeu.